Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um capítulo da série As Bem-aventuranças. E hoje nós vamos trabalhar um tema, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quero convidar você, antes de mais nada, a compartilhar o nosso material, aquilo que nós temos produzido, porque esse material com certeza ele tem uma relevância profunda no conhecimento e também na maturação daquelas pessoas que caminham com Cristo. É importante você conhecer a palavra e não só isso, é importante você compartilhar do conhecimento da palavra. Esse material que nós estamos produzindo, ele tem como base os estudos do pastor Dick Woodward e tem sido assim de uma relevância profunda para a nossa vida também, o conhecimento desse servo de Deus, os ensinamentos desse servo de Deus. E eu quero compartilhar para você aquilo que eu tenho aprendido com os estudos deste pastor e aquilo que tem acrescentado na minha vida. Espero que também venha acrescentar na sua vida da mesma forma como tem acrescentado na minha. A palavra de Deus fala em Mateus no capítulo 5, no versículo 5 assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa palavra manso, ela tem a mesma conotação e o mesmo significado de humilde. Bem-aventurado os humildes, porque eles receberão a terra por herança, né? E é só que essa palavra humilde é uma palavra que a semana passada, no outro estudo, nós falamos também, demos uma pincelada sobre o que é ser humilde. E geralmente a pessoa que diz ser humilde, necessariamente ela não é humilde, né? Mas essa humildade que nós estamos falando aqui, ela não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com pouco dinheiro. E também essa humildade que nós estamos falando aqui, ela não tem nada a ver com fraqueza, né? Às vezes as pessoas elas atribuem, o fulano tal é humilde porque ele é pobre, ou a pessoa é humilde porque ela é fraca ou porque ela é simples. Não é isso que a palavra de Deus ela quer nos dizer. Jesus, por exemplo, era humilde, né? E Jesus diz assim: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E, no entanto, Jesus, de fraco, ele não tinha nada. Jesus, ele era uma pessoa firme, uma pessoa forte, a ponto de enfrentar tudo aquilo que lhe foi proposto sem voltar atrás, ou sem desanimar, ou sem fugir do jugo que lhe aguardava. Então, nós queremos aqui usar um comparativo para que você entenda o que é ser humilde. Um exemplo de humildade, para que você entenda sobre humildade, eu queria que você entendesse sobre o cavalo selvagem. O cavalo selvagem, ele é violento, ele é tempestuoso. O cavalo selvagem, ele não vai, com muita dificuldade, a pessoa ela pode encilhar ou colocar os arreios, colocar o freio, com muita dificuldade ela coloca a sela sobre ele, e quando ela monta no cavalo, o cavalo ele corcoveia, ele faz de tudo para jogar a pessoa para fora da montaria. Mas, no entanto, quando o cavalo ele é domado, ele não perde a força. E, no entanto, ele se sujeita, né? Ele se sujeita aos arreios, ele se sujeita à doma, ele se sujeita àquele que lhe dirige. Isso, humildade, é esse tipo de humildade que nós estamos falando. Humildade é você saber controlar a tua força. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi ensinado por Jesus. A Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que ele caiu por terra e ali Jesus fala com ele. E ele pergunta: quem és, Senhor? E a Bíblia diz assim que imediatamente ele se sujeitou à vontade de Cristo e a partir daquele momento ele passou a ser ensinado e ser dirigido por Jesus, né? Outra coisa que Jesus ele fala no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, medite comigo nessa palavra, olha o que diz. 11, 28. Diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que Jesus fala aqui, esse cansado que Jesus fala nesse texto, em grego, ele dá a intenção de uma exaustão. Vinde a mim você que está exausto, você que está tomado de cansaço, né? Jesus diz assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aí ele, logo na sequência, ele diz assim, tomai sobre vós, ou tome sobre você o meu jugo. E o jugo ele não está falando sobre fardo, o jugo ele está falando sobre, ele não está falando sobre carga, ele está falando sobre um instrumento que o boi usa para se ligar ao outro. Com certeza você já tem uma imagem na tua mente sobre uma parelha de boi cangada puxando um carro de boi. Aquele instrumento que vai sobre o pescoço, a canga, aquilo também é chamado de o jugo. E o jugo, o boi, da mesma forma, quando ele passa a utilizar o jugo, ele passa a controlar a sua força. O jugo, ele faz com que nós tenhamos, né, uma capacidade de carregar melhor o nosso fardo. Então, quem segue a Jesus, quem é discípulo de Jesus, sabe dosar o peso da carga e como carregar a carga. Então, a figura do carro de boi ela exemplifica muito bem isso. Então, a humildade e mansidão é a mesma coisa. É o que Jesus ele trabalha conosco. Bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os mansos. Então, ser humilde e ser manso é a mesma coisa. Você vê que para que a pessoa aprenda, para que o boi ele aprenda a conseguir carregar o fardo, ele precisa se subjugar ao jugo, ele precisa aprender a se sujeitar ao jugo, né, proposto por Cristo, né? Então, a humildade, segundo Jesus, segundo o que nós aprendemos com Cristo, é como saber controlar a nossa força, ou como ter a nossa força sob controle. E para que a gente tenha essa força sob controle, é importante a gente aprender com Jesus. Em João 8, no versículo 29, Jesus ele diz que tudo aquilo que ele faz, ele sempre procura agradar o Pai. Né? Sempre. Então, o jugo bem encaixado por um carpinteiro torna a carga muito mais fácil para o animal. Da mesma forma que Jesus nos ensina, é que se nós vivermos como ele viveu, nós não chegaremos ao ponto da exaustão. Nós vemos hoje muitas pessoas que estão exauridas das suas forças, porque a luta é muito renhida, porque a dificuldade é muito grande, porque os problemas muitas vezes são maiores do que a sua força. E Jesus, quando ele chama para que a gente venha a ele não vai tirar de nós o nosso fardo, as nossas responsabilidades, mas Jesus nos ensina como a gente suportar o fardo. Porque é interessante se você observar na vida de Jesus, Jesus foi uma pessoa que viveu sob pressão. A vida inteira de Jesus, ela foi uma vida sob pressão. E, no entanto, Jesus, ele não entrou Jesus, ele não se exauriu. Jesus, ele não ficou depressivo. Jesus, Jesus, ele aprendeu, ele dosava o fardo. Jesus, ele tinha capacidade de viver sob pressão e foi bem sucedido em tudo isso. Então, a humildade e a disciplina, ela tem a ver com a nossa vontade, né? Com o nosso modo de sujeição. É interessante porque a palavra discípulo e a palavra disciplina, ela tem a mesma raiz, o mesmo radical. E um discípulo de Jesus, ele tem que ser disciplinado. Você já notou como é difícil? Hoje em tudo na nossa vida, a disciplina é um negócio rejeitado por muitos. Essa geração desse momento, a geração desse tempo, é uma geração que tem muita dificuldade em lidar com disciplina, né? E a disciplina, ela requer de nós, eu traduzo a palavra disciplina, disciplina é fazer aquilo que eu tenho que fazer mesmo que eu não goste, ou mesmo que eu não queira.
Então, disciplina é você pôr em prática aquilo que precisa ser feito, mesmo que vá contra a tua vontade. Um exemplo, levantar de manhã cedo para trabalhar, né? Lógico que é bom trabalhar, como é terrível ficar em casa. E nesses períodos de quarentena que nós estamos passando, nós temos experimentado isso. O ficar em casa é terrível. Porém, quantos de nós gostaríamos de ter liberdade de trabalhar quando desse vontade? E é algo que nós não temos. Temos que trabalhar, queira ou não queira. Outra coisa é, por exemplo, o boleto da energia, da internet, da luz elétrica. Você gosta de pagar? Não, você faz porque você tem que fazer. Então você se sujeita a uma disciplina porque a necessidade te impõe. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que aprender a exercer essa disciplina por vontade própria. Por exemplo, ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é algo que nem sempre nós queremos. É algo que nós não temos vontade de ler, né? O hábito da leitura é difícil para muitos, porque requer de nós disciplina. Porque é mais fácil assistir televisão? Porque a televisão ela é um entretenimento, mas a leitura, por exemplo, ela nos impõe muitas vezes a sua vontade. Da mesma forma, a oração. A oração é uma luta, é uma batalha contra a nossa carne. Quem gosta de orar, eu oro todo dia porque eu gosto. Muitas vezes nós nos impomos, nós forçamos o nosso corpo à disciplina, como disse o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo e eu imponho, eu coloco ele em servidão. Porque fazer aquilo que a minha alma, o meu espírito quer, tem um custo, né? E muitas vezes a nossa carne ela não deseja. Então disciplina tem a ver com fazer aquilo que precisa ser feito. Então um discípulo de Jesus, ele tem que ser disciplinado. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, ou seja, os mansos, herdarão a terra. Os disciplinados herdarão a terra. Aqueles que são um diferencial herdarão a terra. E a Bíblia fala então que nós devemos aprender de Jesus, porque é manso e humilde de coração, então nós encontraremos descanso para a nossa alma. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo em nome de Jesus.